Olá pessoal, tudo bem? Hoje realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público e do exame da OAB. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a teoria desenvolvida por Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Ele é um doutrinador, um jurista brasileiro, nascido no ano de 1941 e professor livre-docente da USP, da Universidade de São Paulo. Eu vou falar especificamente da obra A Ciência do Direito. E o que ele afirma nessa obra? Ele tenta desenvolver uma teoria geral do direito mais crítica, pautada em um cunho eminentemente prático, empírico, decisionista, dizendo que a função principal do direito é de colocar fim à problemática social, aos conflitos sociais, aos conflitos de interesses da sociedade. Então, dentro dessa perspectiva de colocação de fim à problemática social, ele diz que a ciência do direito se desenvolve em 3 etapas. A primeira delas é a etapa da analítica jurídica, ou seja, da teoria da norma, que tem um cunho mais neutro. A segunda etapa é a da interpretação, da teoria da exegese, em que o jurista vai interpretar aquela norma da primeira etapa. E a terceira etapa é a teoria da decisão, de um cunho eminentemente prático, de colocação de fim ao conflito social, como última e terceira etapa. Ele diz ainda que o direito ele funciona como um instrumento de luta social para a dominação, funcionando em 3 elementos: em técnica, decisão e dominação. Então, nós vislumbramos aqui esse cunho mais político, de instrumentalização do poder, de luta e dominação do poder. Eu resolvi falar um pouquinho sobre cada etapa, esmiuçar um pouquinho sobre cada etapa para vocês poderem entender mais amplamente essa teoria desenvolvida por ele. A primeira etapa, como eu disse, é a teoria analítica jurídica, é a teoria da norma, a teoria normativa, onde ele vai se instrumentalizar de um pouquinho de todas as outras escolas do direito. Então, a primeira delas, que eu reputo de suma importância colocar aqui, é a escola da jurisprudência romana, em que ele retira o cunho decisionista, o cunho prático, empírico de sua teoria, em que os romanos, os juristas romanos, os jurisconsultos romanos, eles criavam o direito de acordo com o caso concreto, resolvendo os litígios. Então, por isso, desse cunho prático, empírico e decisionista da teoria do Tércio. Os glosadores, que também têm suma importância na sua teoria, ele retira o poder normativo do texto da lei, sobre a importância do texto da lei. E aqui eu relembro a aplicação do trivium pelos glosadores, e o que seria esse trivium? Em que os glosadores eles iriam se utilizar da literalidade da norma, da lei posta, do texto de lei, do cunho de interpretação ou de exegese gramatical, ou seja, da literalidade da lei. A segunda seria da dialeticidade, ou seja, do diálogo, do debate, da dialética, nesse cunho eminentemente também democrático. E a terceira dela seria a retórica, em que o jurista, nesse debate, nesse diálogo, na segunda etapa do trivium, ele iria convencer o outro interlocutor sobre a veracidade dos seus argumentos. Então, o que o Tércio retira dessa teoria do trivium dos glosadores? Ele retira essa técnica de argumentação para se chegar a uma decisão para a solução do conflito social, que é o princípio do direito, como eu já disse anteriormente. Então, daqui o Tércio retira o poder de argumentação do jurista, dentro dessa técnica
do nosso ordenamento jurídico como um todo. A terceira escola que ele se utiliza é do justnaturalismo moderno, em que se vislumbra o ordenamento jurídico como um todo um sistema fechado, pautado por regras e princípios do direito, em que o intérprete, dentro dessa visão do Tércio, vai se utilizar de princípios e de regras do direito para retirar o intrínseco dentro da norma, ou seja, o espírito da lei, e retirar os preceitos éticos, os preceitos morais, para se aplicar na solução desse conflito social. A outra teoria também utilizada por Tércio, outra escola do direito, melhor dizendo, seria a escola histórica, em que nós temos como maior representante Savigny, onde ele afirmava que o direito ele é de cunho eminentemente cultural, ou seja, histórico, em que o direito se realiza, se concretiza no espírito do povo, na sua concretização no meio social. Então, por isso também essa faceta eminentemente histórica e concretista do direito por Tércio. Outra escola também seria a do positivismo jurídico, em que ele coloca a importância da norma posta, da lei concreta, em que o jurista vai se utilizar de todo o ordenamento jurídico, de regras, princípios, da lei posta propriamente dita, positivada, em que nós temos também a validade da norma dada pela autoridade política. Então, tudo isso é colocado dentro da teoria do Tércio, mas em uma faceta mais crítica do que o positivismo jurídico propriamente dito. Por quê? Porque ele diz que a validade da norma, ela não se dá tão somente pela colocação, pela autoridade. Sim pela colocação da norma posta pela autoridade política, mas também de um cunho mais concretista, ou seja, de interpretação desse ordenamento jurídico, dessa norma posta pelo jurista, pelo intérprete do direito, em que ele vai concretizar e vai criar as normas adequadas para cada caso concreto, solucionando o conflito social, como eu disse anteriormente, como finalidade precípua do direito. Então, dentro dessa perspectiva, a subsunção do fato à norma, de cunho eminentemente lógico-dedutivo, em que vai se pautar a normatização do direito no positivismo jurídico, para o Tércio Sampaio Ferraz Júnior, isso não é colocado de uma maneira clara, de uma maneira pura, segundo o nosso positivismo jurídico, e sim de uma maneira mais política, em que o intérprete, o jurista, vai interpretar, vai fazer um trabalho hermenêutico dessa norma jurídica, dessa lei posta, para a solução do caso concreto. Então, dessa faceta mais prática, mais empírica, mais decisionista da teoria do Tércio. Dentro da perspectiva, então, da analítica jurídica, ele se utiliza de todas essas escolas normativas, como eu já disse anteriormente. Já na etapa da teoria da interpretação, ele diz que o trabalho hermenêutico, o trabalho da exegese da norma do direito pelo intérprete, ele se dá em duas etapas. A primeira etapa é a criptonormativa, ou seja, de colocar os aspectos gramaticais, literais, da literalidade da norma posta. A segunda delas é tirar o espírito normativo desse texto posto, desse texto positivado, em que o intérprete ele vai se utilizar de elementos políticos, elementos sociais, para poder interpretar, retirar a essência da norma para colocar e solucionar o caso concreto e solucionar o conflito social como finalidade precípua da norma. Então, é um cunho, como eu já disse anteriormente, bem empírico, bem prático, decisionista.
nessa faceta, então, mais política, mais social do nosso direito, como uma cultura cultural, uma cultura histórica, concretista, vislumbrando toda essa faceta normativa, interpretativa e de cunho eminentemente decisionista. A terceira etapa, como eu já disse, é a etapa política, a etapa mais crítica, que é a decisão, onde o intérprete ele pega o texto normativo que ele te retirou da essência do texto da lei e vai aplicar no caso concreto para a resolução do problema social, do conflito social. E para a chegada dessa decisão, ele se reputa de argumentos normativos que ele retirou mediante a técnica desenvolvida pelo nosso ordenamento jurídico. Então, ele vai se utilizar de elementos exegéticos, valorativos, que ele se utilizou na segunda etapa para aplicar nessa terceira etapa da decisão, da tomada de decisão para a resolução do conflito social, que essa é a etapa, segundo ele, mais crítica, onde o jurista, o intérprete do direito, o exegeta, ele vai aplicar a regra do direito no conflito social, para a resolução desse conflito social e retirando dessa técnica do ordenamento jurídico argumentos que convençam toda a sociedade sobre a veracidade dessa decisão. Aqui eu vou fazer uma parte e dizer que ele também desenvolve duas teorias dentro dessa perspectiva de teoria mais crítica do direito, que é distinguir entre a teoria prática, a teoria empírica, que é essa dada por ele, e a zetética do direito. A zetética do direito é a busca pela verdade no direito, pela justiça propriamente dita. E nesse cunho mais empírico, mais prático, dado por Tércio, a função principal é da busca pela solução mais prática, mais empírica. Então nós temos a distinção entre a zetética, que é a busca da verdade propriamente dita, e a teoria empírica ou prática, que é a busca da solução mais possível para a determinado caso concreto. Então, nós vislumbramos então essas três etapas, adequando essa teoria mais crítica do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, vislumbrando então uma teoria mais dinâmica dentro da analítica jurídica dele. Porque fazendo uma semelhança, uma comparação entre a teoria normativa desenvolvida por Tércio e a teoria desenvolvida por Hans Kelsen no positivismo jurídico, nós vislumbramos que a teoria desenvolvida por Hans Kelsen ela é muito mais estática, ou seja, a validade e a eficácia da sua teoria normativa, da pirâmide escalonada de normas, se dá pela própria norma. A validade se dá pela própria autoridade política dada por essa norma. E já para Tércio Sampaio Ferraz Júnior, vislumbramos uma teoria mais dinâmica, de analítica jurídica, porque, segundo ele, a validade da norma ela não se dá tão somente pela colocação da autoridade política nessa norma. Não, ela se dá pela colocação da autoridade política, mas também por esse cunho mais decisionista, por esse cunho mais prático, de decisão e de argumentação para a solução do conflito no direito. Então, nós vislumbramos essa distinção entre ambas as teorias. E aqui eu termino, então, o desenvolvimento dessa teoria dada por Tércio e eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês hoje. Muito obrigada e até a próxima.